E estamos ao vivo. Boa Uau! tarde. Boa tarde, gente. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Vanessa. Eu sou a gerente head de conteúdo, marketing de conteúdo aqui do Control. O Control é uma plataforma que cuida de processos, que ajuda você a organizar o seu dia a dia, a sua equipe, as tarefas, o que a gente está fazendo. E por conta disso, por conta de as pessoas ficarem, processo, eu falei, quer saber? Vou chamar uma galera fera que eu conheço e conversar aqui no LinkedIn com esse pessoal para desmistificar essa coisa de processo, porque na verdade, gente, processo a gente tem todo santo dia. E a gente acha que é um nome super assim difícil, uma coisa do outro mundo, muito complicada, mas não é. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, para isso, toda semana eu estou falando com alguém muito fera na sua área e esta semana é a vez de trazer aqui minha amiga, uma querida professora, palestrante, consultora da área de comunicação e marketing, a Kate Pacheco. E em vez de eu apresentar a Kate, eu vou deixar essa mulher se apresentar, porque é um currículo extenso, gente. Então, ninguém melhor que ela para falar dela. Kate, muito obrigada por ter topado e por dedicar um tempinho aqui para conversar comigo. Se apresenta para o pessoal. Oi, gente. Oi, Van. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente vai ter um bate-papo aqui curtinho, mas bem proveitoso. Para me apresentar rapidamente, eu sou comunicadora, né, formada em Relações Públicas, fiz uma pós-graduação em Marketing, recentemente fiz um mestrado em Comunicação. Então, a comunicação é a minha paixão, é a minha área de trabalho mesmo. Hoje eu sou consultora, como a Van falou, tenho feito trabalhos de consultoria para empresas de diferentes portes e também atuo como professora convidada lá no curso na pós-graduação de marketing e e-commerce do Senac da Lapa. E também nas horas vagas sou mãe, tenho 2 filhos pequenos, enfim, tenho uma vida atribulada, como todos nós aqui, então é legal falar de processos também dentro desse nosso contexto de correria, né? É isso mesmo, porque no fim do dia, gente, o que é um processo? Apesar do nome assim, né? Um processo de negócio, quando a gente fala de trabalho, de negócio, processo nada mais é do que um passo a passo. Tipo, começa por aqui, vai por ali, chega ali. Quando a gente tem esse passo a passo, fica mais claro para todo mundo. E eu realmente acredito, tá? Em processos, eu tenho processo para quase tudo. Quem me conhece sabe que eu sou a louca da planilha. E aí, nesse sentido, como a gente chamou a Kate aqui hoje, eu queria falar especificamente de processo para a área de comunicação e marketing. E aí, Kate, me conta, por que você acha que processos são importantes? Por que eles importam para essa área de comunicação e marketing? Eu acho que é um pouco do que você disse, Ivan, que não é só para a área de comunicação e marketing, né? Para toda a profissão, para toda atividade, até para a gente fazer as tarefas domésticas, a gente precisa de processo, né? Mas eu gosto de pensar em algumas especificidades relacionadas à área de comunicação. E aí a gente pode pensar naquele tripé muito básico de gestão de projetos, né? Em que a gente tem de um lado o tempo, do outro lado a qualidade e do outro lado o recurso financeiro mesmo, né? O dinheiro que a gente tem para executar aquele projeto. E se a gente não tem um bom mapeamento do processo, um bom jeito de controlar e acompanhar esse processo deste projeto, campanhas de comunicação também podem ser encaradas nesse sentido como projetos, né? E a gente vai acabar perdendo um desses elementos, né? E aí a conta não fecha. Se a gente tem menos tempo, a gente não vai conseguir entregar com qualidade, provavelmente vai custar mais dinheiro, né? Se a gente não tem como controlar o recurso financeiro, a parte, né, o quanto a gente tem de orçamento e também acompanhando o gasto desse orçamento, fazer uma boa gestão desse orçamento, a mesma coisa vai acontecer com os 2 outros pontos do tripé, né? A gente vai ter uma sobrecarga ali em relação ao prazo e à qualidade, né? Então, uma coisa depende da outra, né? Os processos, acho que assim como eu falei de tarefas domésticas, é quase que aquele trabalho silencioso que, se você faz, ninguém se dá muito conta de que ele existe, porque ele estabelece uma ordem, quase que um conforto, uma segurança, ele dá fluidez, né, para a execução do trabalho, uma gestão de processos bem feita, né? Mas se você não faz,
o caos começa a se estabelecer, todo mundo percebe, né? Então, nós como gestores de comunicação, e aí falando muito desse meu lugar também como RP, que talvez tenha um olhar bem holístico, assim, para todas as frentes, né? Integração entre as disciplinas de comunicação, se a gente não adotar essa visão estratégica de começo, meio e fim, de mapeamento, né, e acompanhamento dessas etapas, o caos começa a se estabelecer. E aí a gente vive uma dificuldade mesmo, assim, né, de conseguir colher bons resultados. Especificamente na área de comunicação, eu acho que também os processos ajudam na questão da padronização. Aí você pode falar, poxa, Kate, você está falando de comunicação, de criação, tal, e vai dizer que vai padronizar as coisas, né? Isso não engessa a criação de alguma forma? Eu acho que não, eu acho que abre espaço para a gente poder ter processos criativos mais produtivos, sabe? Tem outra questão que também me ocorre, assim, que diz respeito a essa questão do alinhamento entre as exigências, às vezes, de compliance, de ética, de questões legais, né, que são assuntos bem caros para a área de comunicação, né? Se você não pode, de repente, promover uma mensagem ali que está, de alguma forma, tá desalinhada com as questões legais, jurídicas, enfim, até o compliance da organização. Então, eu acho que ajuda de uma série de formas, né? Tem a própria gestão da mudança, a área de comunicação é uma área que precisa acompanhar muito rapidamente as transformações do mercado, né? E você não consegue fazer gestão da mudança, né, dessas transformações, tanto do ponto de vista de mídia, enfim, de formatos, etc., se você não tiver esses processos mapeados, né? E igualmente a questão de riscos, né? A gente falou de compliance, por exemplo, os processos vão ajudar a gente a mapear esses riscos e poder propor uma rápida resposta para gerenciar as crises que podem surgir nesse contexto, né? Acho que é um pouco isso, Van. Me conta, assim, o que mais que a gente pode pensar juntas sobre esse Não, assunto. eu adoro porque você traz a resposta completa. Eu ia perguntar, por exemplo, você falou como é que o processo importa. Eu ia perguntar, então, como é que ele ajudaria? E você meio que já respondeu. Porque com um processo você tem ali a visibilidade, você consegue saber quem faz o quê, você fica de olho no compliance, na gestão de mudança. Maravilhosa, a resposta mais completa já fica assim até para a próxima pergunta. Mas falando especificamente dessa palavrinha, do sucesso da área de comunicação, pensando aí em relações públicas, pensando aí em marketing, é, o que você acha que o processo mais ajuda a área, para além da padronização, que, gente, de novo, eu vou reforçar o que a gente falou, vocês acham que padronização é um negócio chato, mas imagina, para quem é de marketing, para quem é de relações públicas, cada hora você recebe um briefing de um jeito. Você não sabe o que você está lendo, né, Kate? Já deve ter Uhum. acontecido com você. Você fala, Muito meu, comum. muito comum. Então, assim, às vezes vem um sem o prazo, às vezes vem o outro sem o que você tem que fazer com aquele trabalho. Gente, é loucura. É Sim. loucura. Então, um nível de padronização, pelo menos para você passar o trabalho para a pessoa, precisa ter. Ajuda você a criar com mais efetividade, mais assertividade, mais certeza. Porque e evita refação. Kate, me corrija se eu estiver errado. É isso. Onde que você vê que o sucesso entra? Pelo que você falou, eu envia aqui. É isso, Van. Acho que você também tem uma visão excelente de comunicação e marketing, então fica fácil a gente ir se complementando aqui. Mas tem uma fala de uma professora muito querida e mentora de vida, que é a professora Elci Lemos, e ela disse essa fala num seminário recentemente, e eu não poderia concordar mais, né? Que eu acho que o comunicador tem um pouco de uma síndrome de se considerar onipresente, onisciente e onipotente. Ele se sente, em alguma medida, quase que insubstituível, né? E ele acha que ele, por conta disso, é capaz de dar conta realmente do todo e tá tudo na cabeça dele, né? Eu sou o criativo, então tá na minha cabeça, eu sou o planejamento, tá na minha cabeça, né? E eu acho que o sucesso da área de comunicação, ele está muito ligado a você fazer uma boa gestão do conhecimento, né? Como que você vai transferir essa sua habilidade, sua competência para outras pessoas, compartilhar isso com outras pessoas do time, para que num momento de ausência que você não está, ou que surge um outro projeto que é prioritário, você tem que, né,
assumir uma outra frente, você conseguir, de alguma forma, garantir essa consistência, né? A gente está falando muito sobre isso aqui, né? Acho que não dá para você construir uma marca relevante se você não tiver consistência. E fazer uma boa gestão do conhecimento é uma maneira também de gerar consistência, né? Então, tem 3 verbos assim que eu gosto de pensar em relação à gestão do conhecimento, que é criar, e aí acho que os processos estão diretamente ligados a isso, a padronização, você ter esse mapeamento de fato. Transferir, que é como outras pessoas vão ter acesso a isso. Então, se está num ambiente que é compartilhado, qualquer um pode acessar, qualquer um pode consultar e aprender e evoluir em cima daquele material que está disponível. E colocar em prática, né? Aplicar, né? Que seria o terceiro verbo. Então, eu acho que o sucesso está muito relacionado com essa frente de a gente poder, de fato, colaborar, né? Estar em conjunto, estar num grupo, poder aprender com esses erros, aprender com os projetos e transferindo o conhecimento entre áreas, entre projetos, né? Às vezes, uma coisa que deu certo numa campanha pode servir de benchmark para outra, né? E assim por diante. Eu acho que tudo isso, como você falou, por exemplo, da etapa do briefing, né? Eu fiz depois aqui um lembretezinho para a gente pensar aqui no passo a passo, mas eu acho que é fundamental, sabe, você ter um mínimo de informações assim que possam estar organizadas de uma maneira acessível, que a gente consiga ter condições de trabalhar de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, mais integrada com outros departamentos, inclusive, que são essenciais para o andamento de uma campanha, de um projeto. Perfeito. Eu gosto que você falou bastante agora da visibilidade. Gente, quem nunca esteve num trabalho, pegou, para quem é de RP, pegou no meio, né, aconteceu aqui inclusive, tá, a nossa agência que nos dá suporte em assessoria de imprensa, uma das meninas ficou doente, a outra teve que pular e assumir. Por sorte, porque eu sou muito chata, estava todo o processinho ali das nossas pautas a serem aprovadas, estava ali no control. A hora que a outra menina pulou, eu falei: olha só, entra por aqui, tá aqui o que está aprovado, o que não está. Estava tudo bonitinho ali. O que acontece? Gente, a gente tem dor de barriga, a gente tira férias, a gente ganha na Mega Sena acumulada e sai do emprego. Gosto dessa terceira Quem opção. dera. Estou desejando aqui para o mundo, tá? E acontece, gente, você vai se ausentar, ou temporariamente, ou de vez. E aí? Quem pega a batata quente faz o quê? Solta porque tá pelando? Não, né? Você tem que deixar ali a coisa mais ou menos engatilhada para quem assumiu o processo de comunicação, de marketing, de relações públicas, realmente possa levar adiante. E nesse sentido, ter aquilo ali com visibilidade para todo mundo e para as outras áreas que precisam entrar, ajudar, colaborar, dar insumo, gente, é vida. É vida, eu adoro. É porque quem nunca passou pela história de estar numa empresa e alguém vai embora e leva o processinho na cabeça, né? Isso. A gente da comunicação, que nem a gente falou, a gente adora matar no peito. Eu sei tudo, eu sou planejamento, eu sou execução, e a gente é humano. É importante ter isso registrado. E aí, já que a gente tem que ter esse processinho registrado, Kate, que a gente falou que é uma etapa, é um passo a passo, como que você olharia para um processo para o time de comunicação? O que você acha? Tem que estar aqui. Na hora de montar um processo para esse time, eu preciso considerar isso. Quais você acha que são as etapas que não dá para negociar? Tem que ter. Acho que a gente pode pensar assim numas etapas básicas, tanto de estratégia de marketing como de comunicação. Aí vai ter variações entre autores, alguns vão complementar mais, mas eu consigo identificar assim, é quase que uma escadinha, sabe? Que uma coisa depende da outra. Então, acho que começa com um processo de briefing que seja bem completo, que seja bem feito, que possa de fato dizer claramente o que é necessário, qual que é o objetivo, né? A gente poder identificar quem é, ou para quem que a gente está conversando, a gente quer transmitir essa mensagem, né? Quais são as informações críticas para a execução daquela tarefa, e ao mesmo tempo, como que a gente consegue inspirar e motivar as pessoas que vão estar envolvidas na criação, desenvolvimento dessa campanha, a de fato extraírem o melhor e poder fazer o seu melhor, assim, né, para as etapas seguintes, né?
E aí, depois dessa etapa de briefing, a gente tem uma etapa de planejamento, que eu acho que também é bastante importante, que é como que a gente vai levantar dados macroambientais, microambientais, enfim, para compreender um pouco o cenário em que o contexto, né, em que essa campanha vai acontecer, qual que é o contexto dessa demanda de comunicação, poder pensar também numa perspectiva do público-alvo, então quem são esses consumidores ou essas pessoas com quem a gente vai falar, né, e poder se aprofundar nisso, e também olhar para o que o nosso concorrente, as outras empresas estão fazendo, né, quais são os insights criativos, os benchmarks que a gente tem para observar nesse momento de planejamento. Aí chega a etapa de criação, né? Com todas essas coisas mapeadas, um briefing bem feito, uma etapa de planejamento bem feita. A gente tem a etapa de criação, que eu acho que para mim, eu acho que é a grande sacada aqui nesse contexto da nossa conversa em relação a processos, né? Porque parece ser uma coisa mais distante, né? Ou mais criativa, mais inovadora, mais lúdica, mais subjetiva, talvez, que não combina, né, com essa visão talvez metódica, né, que é exigida para você fazer uma boa gestão de processos. Mas eu penso que o grande diferencial dessa etapa de criação é a gente pensar em conteúdo relevante, né? E o que é o conteúdo relevante? É você entender exatamente o que você quer falar e do lado de cá, o que as pessoas querem ouvir e encontrar esse meio do caminho, né? Encontrar a interseção entre o que eu quero falar e o que as pessoas querem ouvir. É aí que mora o conteúdo relevante, né? E ele tem, assim, algumas atribuições importantes, que eu acho que também tem a ver com o processo, né? Ele, por um lado, ele às vezes vai querer entreter aquela audiência, aquele público-alvo, mas ele também vai querer educar, inspirar e, por fim, convencer ele de alguma atitude, né? Ele tomar alguma ação, seja comprar aquilo ou se inscrever para aquilo, enfim. Então, como que eu também posso, mapeando essas atribuições do conteúdo relevante, pensar em ações de criação que possam endereçar esses objetivos, né? Depois que a criação aconteceu, a gente vai para a etapa da distribuição. E aí que a gente vai, de fato, pensar como a gente vai distribuir aquela mensagem e fazer ela chegar nas pessoas. Então, que mídias eu vou usar, como que eu vou calendarizar isso ao longo do tempo. E aí, processos são fundamentais, né? Tanto para escolha, a gestão dessas mídias, essa perspectiva de temporalidade também é muito importante, né? Em que momento cada coisa vai acontecer, né? Em que contexto, e a gente vive nesse mundo acelerado, então as especificidades importam, né? A segmentação, como que você vai segmentar bem esse público-alvo e por fim. E chegando ao final, é uma etapa que muitas vezes nós, nessa nossa loucura de comunicação, a gente deixa para depois, que é a mensuração de resultados, né? Que é uma etapa que está diretamente ligada ao primeiro passo, que foi o briefing, como que a gente, então, de fato, se conecta, né, as nossas metas, os nossos indicadores, ao objetivo que foi proposto lá no começo, no briefing, né? Então, se essa jornadinha não tiver toda muito bem descrita, documentada, acessível, disponível, a gente fica numa saia justa, né? E a gente convive com caos às vezes, né, Van? A gente convive com o caos às vezes. Gente, eu sou fã da Kate, porque ela é este doce de pessoa o tempo inteirinho. Eu sou um pouquinho menos doce. Deixa eu contar para vocês, que se vocês não tiverem como voltar para o briefing e entender lá por que vocês fizeram uma ação, pessoal de comunicação, pessoal de RP, pessoal de marketing, depois vocês vão saber, lá no fim, quando depois fizer a ação, mensurar. Porque mensurar, metrificar, pegar indicador tem que ter a ver com o objetivo. Eu espero, e aí Kate, você me corrige, que não seja um problema para a área de RP, mas na área de marketing tem muita gente que só quer medir coisa, tipo assim, por lead, por venda, por dinheiro gerado. Fala, gente, nem tudo vai direto para dinheiro. Se você fizer uma ação de branding, o resultado não é medido em lead e venda em dinheiro, né? E ele é necessário, porque a gente não compra de marca desconhecida, a menos que a gente não tenha dinheiro.
Sim. Então, é todo um processo. E aí eu tenho que voltar lá para o briefing e falar, mas o objetivo era esse aqui. Então, a métrica correta era esse aqui. E mais do que isso, tem que medir. Porque a verdade é que o que a gente está fazendo, pessoal, está gastando dinheiro, E né? O tem que nosso medir a trabalho coisa certa, né, tem que Van? medir a coisa Medir a coisa certa, certa. tem que medir a coisa certa para provar que você trouxe resultado, né? Então é muito interessante estar de olho. E aí, tendo o processo todo mapeadinho, desde lá do briefing bem feito, como a Kate explicou, de um jeito muito mais doce do que eu falei agora, é verdade, por isso que eu amo essa mulher, é super importante, é super importante. A gente Sim, acha que não, outra pessoa vai medir, mas na realidade é nosso papel também, né, Kate? total. Não, é muito nosso papel, né? Como gestores de comunicação, a gente precisa, de fato, ter uma visibilidade, um comprometimento com cada uma dessas etapas, assim, o envolvimento mesmo, né? Com cada uma dessas etapas. Acho que de uma maneira bem próxima, sabe? Porque eu também penso que muitas vezes a gente está falando de contextos de campanha que estão acontecendo no tempo real ali, né? Real time. Então você precisa rapidamente acompanhar esses indicadores, essas métricas, para às vezes corrigir uma rota, né? E fazer uma mudança de percurso ali que vai, de repente, fazer com que a sua campanha alcance o resultado que você precisa, né? Então é muito isso que você trouxe mesmo, Van. Aqui tem uma perguntinha que surgiu agora do Pedro, Kate. Ele falou: conheço alguma coisa dos processos de comunicação dentro do gerenciamento de projetos, que é do Project Management. Gente, vai ficar ruim agora. Ele traz mesmo a metodologia mais usada para gestão de processos, para gestão de projetos. E ele pergunta aqui para a gente se os processos de comunicação seguem sempre algo relacionado ao PMBOK ou existem outras formas de definir o processo de comunicação. Eu vou te falar, Pedro, e vou dar espaço para a Kate responder também, mas assim, como geralmente os processos de comunicação eles são mais rápidos do que os projetos que a gente usa, a gestão, o gerenciamento de projetos mesmo, ele segue muito o esqueleto, né, do início, meio e fim de projeto e toda aquela prática, mas no dia a dia a gente acaba pulando algumas etapas para coisas mais corriqueiras. Quando o projeto é maior, eu acredito que seja de muito valor botar um PM no projeto, né, um project manager, seguir passo a passo, porque eu acho que traz muito valor para o projeto isso. Mas os projetos mais do dia a dia, como é a entrega de um briefing, por exemplo, a gente faz uma versão muito reduzida disso. Não sei se faz sentido, Pedro. Kate, o que você acha? Eu concordo com você, Van, mas eu acho que tem muita similaridade, Também acho. porque até na pós-graduação de marketing, assim, a gente teve uma disciplina que era dura e simplesmente gestão de projeto, né? E aí eu imagino que tem as suas especificidades de acordo com o tipo de projeto, se é um projeto, né, de implantação de tecnologia, enfim, vai ter as suas especificidades, mas de uma maneira geral, eu acho que combina muito com essa visão. E a gente pode até perceber como que também a área de marketing foi incorporando a linguagem, né, de gestão de projetos para algumas das suas atuações ou disciplinas, frentes de trabalho, né? Então você pode encontrar hoje essa visão de, por exemplo, ter cargos de gestão de projeto em equipes de marketing, né? Como a Van falou, tem lá o PMO, o líder de projeto, enfim, cada um vai team lead, enfim, tem um monte de nomenclaturazinhas que vão surgindo que eu acho que combinam com essa área de uma maneira geral, assim. Eu também acho, eu só fico assim, que é uma etapa super levada a sério, super necessária, de monitoramento, que acaba sendo para entrega de resultados, para você ver depois o que deu certo ou não. O que me deixa só um pouco na dúvida é o quanto que a gente monitora entregas mais pontuais, tipo um post, sabe? Na realidade, você já costuma monitorar a entrega do mês inteiro, por exemplo, quando você fala de redes sociais. Sim. Por isso que eu Mas falei você de uma tem versão alguém ali no dia a simplificada. dia, você tem É alguém no dia verdade, a dia fazendo social listening, por exemplo, você tem verdade, alguém ali mediando, né? Então é verdade. inevitável, inevitável. É. Pedro, depois me conta se a gente respondeu, tá? Mas eu acho que a gestão de projetos acaba sendo, bem como a ideia do que é um processo, muito para equipes que querem realmente ter ali o acompanhamento, a visibilidade, depois Uhum. né,
mostrar que estão entregando, eu acho que é o que você falou, as equipes de marketing, de comunicação, elas estão incorporando e outras equipes também, porque acaba sendo importante para todo mundo, né? É uma área interdisciplinar essa de gerenciamento de Sim, projetos, né? total. E aí, já que a gente falou de gerenciamento de projeto, como é que você acha, Kate, que tecnologias podem ajudar a gente nessa parte da gente, né, ter o processo bonitinho de comunicação? Eu acho que a tecnologia é fundamental, né? Se a gente for pensar lá no início da nossa carreira, como que era fazer gestão de campanha sem ferramentas colaborativas ou que estivessem ligadas à nuvem ou integradas, né? Era muito difícil, né? Pensa que a gente dependia de Excel e de uma rede compartilhada que a gente não tinha acesso e a gente conseguia executar o trabalho naquele, às vezes, em janelas de tempo, era muito diferente, né? De todo a diversidade, a pluralidade de ferramentas excelentes que a gente tem hoje, né? Mas eu acho que é um pouco desse diferencial, você ter ferramentas que te ajudem nesse processo, você vai conseguir compartilhar as informações que precisam ser compartilhadas com níveis de segurança diferentes, atribuindo a delegação de tarefas, né? Eu acho que vai conseguir fazer uma análise de resultados de dados muito mais eficiente. Eu acho que tem essa questão da segmentação que é importante também, né? Hoje a gente tem essa possibilidade no marketing digital de falar com um público específico, num tempo específico, né? E aí organizar tudo isso sem a tecnologia é impossível, né? E eu acho que uma nova frente se abre também em relação a essas perspectivas de automação, né? Eu não gosto do termo inteligência artificial, mas eu gosto de pensar em automação, né? Então, essas coisas, essas soluções, né, de conversacionais, enfim, de criação também que vão surgindo, vão ajudando a gente a executar o nosso trabalho com mais agilidade, economizando tempo, né, garantindo a temporalidade das coisas. Mas a gente não pode esquecer, nós, como profissionais de comunicação e como profissionais no âmbito geral, da nossa responsabilidade de ter um pensamento crítico diante, né, dessas soluções de automação e etc. Isso acho que é algo que a gente sempre precisa cuidar, né? Continuar com o nosso pensamento ligado assim para usar com inteligência essas soluções. Eu acho que é o humano no centro, né, assim, quando eu Exato. faço os meus processos aqui, e aí eu vou lá, eu monto no contra quem tá o quê, qual é a tarefa, qual é o prazo, eu tenho tudo isso automatizado, mas não é a inteligência eu delego sempre para o ser humano, porque especialmente em comunicação, gente, o que vem do humano é o novo, né, não acho que a gente Sim. não consegue trocar muito isso ainda. Mas enfim, olha, vou pegar aqui, tô de olho para ver se surge mais alguma pergunta do pessoal que está aqui com a gente, mas vou pegar aqui e dar uma costurada. Podem dar bons exemplos. Desculpa, gente, eu tô com duas telas, porque a outra tela aparece mais rápido. Aí eu olho para lá, mas agora aparece aqui. Podem dar bons exemplos de ferramentas para acompanhar o processo de comunicação, especialmente naquelas que podem dar retorno de resultado on time? Outras perguntas: como lidar com o viés de algoritmo nesse retorno? Pedro, Pedro, pega leve. sobre ferramentas para acompanhar o processo de comunicação. Eu vou ser honesta aqui, no meu time, eu uso o Control para a gente acompanhar o dia a dia. Então, onde é que está o briefing, quem está fazendo a execução, onde é que está, em que ponto é a execução, precisa de revisão, não precisa de revisão, está pronto para ir para o ar, não está pronto para ir para o ar. Então, em termos de acompanhar o processo de comunicação, eu nem, assim, eu vou te recomendar Control de olhos fechados, porque é onde a gente trabalha. Agora, falando sobre dar retorno de resultado on time, aí eu acho que a gente fica com as ferramentas das plataformas nas quais a gente está publicando, tá? Porque o retorno do resultado on time, o que eu consigo acompanhar em tempo real no Control é o processo. Aqui está indo, aqui já foi, aqui está publicado, aqui que não está. Isso a Uhum. gente consegue, porque a gestão do processo está ali naquela ferramenta. Agora, para a gente ver o resultado, eu preciso plataformizar. Aqui
A gente até usa, por exemplo, para social, eu coloco tudo no Zorro Social, porque o Control é parte do grupo Zorro, da Zorro, né? E existem plataformas equivalentes que acompanham outras plataformas de social também, que você consegue ir puxando resultados em real time. Agora, todos os resultados, por exemplo, resultado de anúncio, ou resultado de um press release, você vai ter que ir para plataformas específicas. Kate, eu perdi alguma coisa nesse sentido? Não, acho que você falou tudo, Van. Ele falou também sobre o algoritmo, assim, eu acho É, que não tem eu, muito como a gente lidar com o viés do eu, eu, algoritmo. eu tava quebrando, né? Uhum. Porque a primeira pergunta eu achei um pouquinho mais direta, a segunda mais complicada. Agora, como lidar com o viés de algoritmo nesse retorno? O viés do algoritmo. Eu vou contar uma coisa para vocês, um segredo que a gente não é um segredo, mas uma coisa que não ia entrar nessa live. Uhum. Eu e a Kate fazemos parte de um grupo de estudos de algoritmos. Sim. E como eles funcionam para comunicação? Então, quando eu olhei essa pergunta, eu falei, nossa, acho que o Pedro fuçou nosso LinkedIn, sabe que a gente podia ver essa pergunta aqui, gente. O viés do algoritmo, eu não acho que ele apareça nos resultados, eu não acho que ele apareça no processo. O processo em si é o humano que monta, né? Somos nós, a equipe humana que Sim. monta. O resultado, ele também não vai aparecer enviesado porque ele é numérico, a gente vai botar a avaliação em cima, a menos que a gente bote o algoritmo para avaliar. Aí vai vir viés. Então, tudo que vem com o algoritmo, o resultado mastigado pronto, ou uma análise mastigada pronta, eu não sei se a gente tem como fugir do viés, porque o algoritmo foi montado por outro ser humano. E o ser Sim. humano tem viés. Uhum. Nós temos nossos Sim. vieses. O que eu recomendo é faça análise e bata com um colega diferente de você. Não confie no algoritmo para análises. Isso, Van, acho que é isso. E a gente pensar também, né, na perspectiva de campanhas, né? Essas plataformas de mídias sociais, todas elas têm a sua receita majoritariamente vem da publicidade, né, de anúncio. Então, não é do interesse deles, quando você está fazendo uma campanha com um investimento financeiro, que você não atinge o resultado, né? Então, eu acho que a gente está menos suscetível às intempéries assim do algoritmo nesse quando há investimento em anúncio patrocinado, enfim, né? Porque você está ali, né, despendendo um valor, investindo naquilo para que aquilo tenha uma certa performance. E aí tem uma série de ferramentas também que vão acompanhar essa performance, vão te dando os resultados ali para você avaliar. Agora, do ponto de vista de nós como comunicadores pensarmos, né, na questão do conteúdo orgânico que circula nas mídias sociais, é super difícil a gente lidar com esses vieses e com essa mudança frequente, né, do algoritmo. A gente tem que ir se adaptando e conhecendo, e é um sistema, como a gente discute muito no grupo de pesquisa, né, que é opaco, é inacessível, é uma A caixa gente não preta, sabe. então tem todas essas coisas para a gente pensar do ponto de vista filosófico, talvez, É, da aliás, atuação da comunicação. aliás, puxando a palavrinha lidar, eu acho que mais do que tudo é a gente lembrar que o que é entregado mastigado para gente, que a gente não sabe como foi escolhido para gente, como vem, por exemplo, os posts da rede social, E, o lidar tá bom, eu sei que alguém escolheu isso por algum motivo, deixa eu tomar cuidado. O Ricardo diz que utilizamos o estilingue e funciona bem, inclusive como clipadora. Excelente bate-papo. Obrigada, Ricardo. Xing é uma super boa dica como clipadora. Também gosto do estilingue. Boa, bem lembrado. Bem lembrado. Gente, eu vou. Acabei tomando um pouquinho mais do tempo da Kate que eu prometi, depois eu pago um café para ela. tá tudo bem. Ainda estou de olho se surge mais alguma pergunta, a gente pode responder, mas enquanto não surge, eu quero aproveitar, vou fazer né, uma pequena amarração do que a gente falou. Basicamente, processos são o nosso passo a passo. Eles ajudam a gente a ter clareza do que vai rolar no dia a dia. Fica mais claro para todo mundo, fica mais fácil de todo mundo seguir. A gente joga luz naquilo. Né? Então, tá todo mundo tá iluminado para todo mundo ver. Quando todo mundo vê, todo mundo sabe onde está, quem tem que fazer o quê, qual que é o prazo, fica mais fácil de fazer isso. Em comunicação não é diferente. Eu sei onde está o briefing, eu sei quem está executando, eu sei qual é o prazo, eu sei se já saiu, depois que sair, eu posso voltar para o briefing, entender quais são as métricas que eu preciso olhar para ver se eu estou cumprindo o objetivo. E eu deixo toda a equipe, especialmente se eu colocar isso numa plataforma que todos têm acesso, né? Colocar isso na nuvem, no digital,
todo mundo vai conseguir acompanhar. E aí vai saber qual resultado buscar e vai buscar onde tem de ser buscado. Isso ajuda a gente no quê? Na produtividade, na comprovação de resultado, na agilidade, na visibilidade, e até em manter a qualidade, porque quando a gente fala de você ter algum tipo de padronização em comunicação, você mantém a qualidade. Você vai sempre fazer do mesmo jeito, ninguém vai ficar Sim. maluco tentando adivinhar como é que tá dessa vez. Kate, você acha que eu dei uma boa resumida? Esqueci alguma É coisa super isso, importante? Van. Falou tudo. É isso. Assina embaixo. Então, só me resta agradecer você quem acompanhou com a gente. Muito obrigada, sempre aprendo muito nas nossas trocas. Vamos marcar esse café Vamos. no Tá marcado, presencial. né? Segunda, nosso Tá café. marcado o segundo café, é verdade. E para quem assistiu, muito obrigada. Semana que vem tem mais. Semana que vem, na terça, eu vou falar com a Ana Paula Rodrigues sobre criação de conteúdo. Kate, espero te ver aqui conversando com a gente também. Já tô inscrita. Maravilha. Muito obrigada. Vou abrir a palavra para a Kate dar o encerramento dela. E, de novo, obrigada para quem acompanhou. Espero vocês também na semana que vem. É isso, Van. Agradeço muito a oportunidade. Foi uma delícia estar aqui com você. A gente sempre aprende muito também. Obrigada aos amigos queridos que acompanharam e ajudaram a gente nessa discussão. E até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada a todos. Até semana que vem que tem mais. Beijo.